Entrevista com Carol Ferreira sobre a programação do Cine Roda e Silva. É o seguinte, Carol, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: que estratégias são usadas para a montagem da programação do Cine Roda e Silva? Tem um formato de programação, certo? Que a gente mescla os lançamentos comerciais de grandes distribuidoras, enfim, dos estúdios maiores, com filmes ditos do circuito alternativo, né? Que tem distribuição mais reduzida, enfim, que tinham pouco espaço aqui nos cinemas, principalmente nos cinemas comerciais pernambucanos, né? Tinha espaço nos cinemas subsidiados, que é o caso do cinema da Fundação e do cinema da Prefeitura do Recife, né? Que são Apolo e o Parque. Certo? Então a gente tem esse formato de programação, que é o que a gente vem mantendo há uns 3, 4 anos, que é disso, sempre tendo filmes comerciais do grande circuito com filmes do circuito alternativo. Que estratégia vocês têm para diversificar a programação do Cine Roda e Silva? Exatamente como eu falei, trabalhando também com as distribuidoras menores. O que acontece? Você tem as majors, né, que são a Fox, Warner, Sony, Paramount, Universal, que tem esses lançamentos massivos, lança com 300 cópias no Brasil, entendeu? Então tem isso. E tem as distribuidoras que trabalham com filmes menores comercialmente, que tem menos cópias, mas que geralmente ficavam sem espaço aqui. Então a gente foi buscar nessas distribuidoras filmes diferentes para poder colocar também na programação, né? Então é um circuito que costuma se chamar de arte, que eu particularmente não gosto muito do termo, mas é um circuito alternativo. Qual a receptividade com relação aos filmes pernambucanos e se há um facilitamento da entrada desses filmes no circuito do Roda e Silva? Veja, qual a receptividade com relação aos filmes pernambucanos e se há um facilitamento da entrada desses filmes no Cine Roda e Silva? Sim, mas é o seguinte, historicamente, a gente teve, nesses últimos 3, 4 anos, que é o tempo que eu estou à frente da programação, a gente teve poucos filmes pernambucanos que entraram em cartaz lá. Principalmente por conta da disponibilidade de cópia. A gente procurou, porque existe esse mesmo público da gente que frequenta essa programação dessa faixa alternativa, é um público que em potencial para os filmes pernambucanos, sim. Só que a gente não conseguiu nenhuma das vezes entrar com o filme no lançamento porque não tinha cópia. Ou seja, os produtores, os donos do filme preferiram estar nos cinemas mais comerciais e eu sei de alguns dos casos que inclusive não deu muito certo. Então a gente teve, mas mesmo assim a gente teve, por exemplo, o Baixio das Bestas entrou quando estava na 3ª semana em exibição e ficou, se não me engano, 6 semanas em cartaz no Roda e Silva. Então tinha sim uma receptividade boa e a abertura, da minha parte pelo menos, era total, entendeu? Agora, o que não tinha é que os donos dos filmes, né, ou os produtores ou os distribuidores, não tinham cópia suficiente para suprir todos os cinemas. Uhum. Fale um pouco sobre essa problemática que existe sobre a questão desses filmes mais até alternativos, com poucas cópias, e às vezes eles são finalizados em digital, sobre o problema que há para distribuir esse tipo de filmes. Exatamente. O que seria um facilitador, na verdade, acaba sendo uma coisa que acaba complicando um pouco. Por quê? As distribuidoras menores, que antes tinham 10, 15 cópias de cada filme, agora estão trabalhando com 2, 3 cópias. Porque eles estão apostando que os cinemas estão investindo na digitalização das suas salas. Só que como o Roda e Silva não tem condição ainda financeira de colocar esse equipamento novo, que é um equipamento caro, então o que acontece é que a gente fica, às vezes, esperando meses por uma cópia, entendeu? Assim, então, de fato, poderia ser um caminho, mas que não funciona necessariamente para todos, entendeu? Principalmente para os cinemas, que são menores, mas que tem que se manter economicamente. O cinema tem que dar lucro para ele poder existir. Se ele não der lucro, ele vai falir. É diferente dos cinemas que são subsidiados, entendeu? Que estão sempre lá recebendo dinheiro de instituições, enfim, de origens diversas lá, mas não é o nosso caso. Então, isso é um fator que complicou, na verdade, para a programação. Como é que vocês, já que você fala que há essa dificuldade de encontrar esses filmes, como é que funciona? Como é que vocês vão atrás? Que critérios vocês adotam para escolher esses filmes que vão compor a programação do Roda e Silva? Veja, os critérios, na verdade,
são dois, assim, de filmes que eu conheço, de cineastas que eu conheço e de tudo mais, e sobretudo de disponibilidade desses filmes. Às vezes a gente fica numa forma que não tem muita coisa que escolher, entendeu? A gente tem que colocar em cartaz os filmes que estão lá disponíveis para entrar em cartaz naquele momento. Então, mas existe, claro que existe. Eu sou jornalista, fui crítica de cinema durante vários anos e acompanho os festivais e acompanho a repercussão desses filmes. E é baseado nessa repercussão que os filmes têm que a gente vai fazendo a programação lá. Tá certo? Agora, assim, por exemplo, a programação comercial não tem muita escolha. Tem a data de estreia e acabou-se, assim. A gente entra tentando acompanhar esse circuito comercial também, porque é o que eu volto a repetir, é o que mantém o cinema economicamente, entendeu? É o que paga as contas, é tudo. Existe uma preocupação, inclusive, dos donos da sala, por isso que me chamaram para programar, que é de colocar uns filmes de perfil diferente, para ter uma alternativa a esse circuitão muito comercial, e a gente já tem um público cativo. Agora, sem os filmes comerciais, por exemplo, agora a gente tá com X-Men, estamos entrando com Kung Fu Panda, a gente lança porque é a data de lançamento, não tem realmente muito critério não, isso é meio que ditado pelas distribuidoras, tá certo? Agora, nessa outra programação, não, é que a gente vai buscar os filmes que a gente acha que são mais bacanas, que tem potencial de público melhor. Agora, sempre pensando em público mesmo, assim, a gente não tem como ficar trabalhando com romantismo de que vai colocar o filme que a gente quer, porque se não for economicamente viável, fecha. Uhum. E nesse ponto, já que você está falando dos cinemões, dos multiplexes, como é que vocês fazem para competir quando essas distribuidoras menores e tudo, há uma preferência delas colocarem esses filmes no multiplex e vocês estão atrás também desses filmes? Como é que ocorre essa relação, esse conflito permanente dessas poucas cópias e dessa preferência pelo cinemão, pelos multiplexes? Veja, isso aconteceu mais no começo, assim, quando a gente inaugurou esse novo perfil de programação, a gente teve que procurar primeiro as distribuidores que não trabalhavam com os grandes multiplexes, porque não conseguiam chegar mesmo, porque eles não davam espaço. Então a gente começou a trazer o filme deles, e a partir de quando começou a dar certo essa nova faixa de programação, as distribuidoras, sempre com a gente procurando e oferecendo espaço e tudo, mas elas foram começando a oferecer filmes inéditos pra gente, filmes exclusivos pra gente, e aí a gente foi conquistando. Acaba que agora isso não acontece muito não, sabe assim, eu meio que faço uma programação com 2, 3 meses pra frente, já solicito o filme, às vezes não, cara, esse filme já tá indo pra fundação, esse filme já tá indo pro UCI, e aí a gente vai vendo o que é que continua disponível e o que é melhor, entendeu? Agora, assim, a gente tá conseguindo legal. E dos filmes comerciais, especificamente, não sei se tanto interesse teu pra tua pesquisa, mas a gente vem trabalhando numa faixa que a gente notou, principalmente com a abertura do Plaza, que desapareceu uma faixa de público de adolescentes. Assim, a gente tem um público muito forte de criança e de famílias, e um público mais adulto, que é esse público que frequenta essa programação alternativa. E nessa programação alternativa, como é que entra a questão do cinema nacional? Da mesma forma que eu expliquei antes, eu dependo de disponibilidade de cópia, eu preciso que a cópia exista fisicamente, eu não posso trabalhar com cópia digital. E muito raramente acontece negociação direta com produtora. Geralmente eu negocio com distribuidoras que chegam e oferecem o filme. Se eu gosto do filme, se eu tenho interesse em colocar na programação, eu abro um espaço para ele. Certo? E tanto também tem em relação ao cinema comercial da mesma forma, assim, não existe muita diferenciação não, na verdade, assim, existe muito raramente, tem um produtor que faz um contato direto, que pede para se dar mais atenção, de botar mais sessão, vamos fazer uma sessão cabine, vamos fazer alguma coisa de divulgar, mas em 95% dos casos é a distribuidora que trata como filme qualquer. E como é esse processo de sair da distribuidora até vocês fecharem com essa distribuidora para o filme ser exibido aqui no Cine Roda e Silva? Você falou o processo de quê? De contratação? Não, o processo do relacionamento da sala de exibição com a distribuidora. Como é que funciona essa relação? Não, funciona, é um diálogo constante. Eu estou o tempo todo trocando e-mails, principalmente com os programadores das distribuidoras, falando sobre filmes que tem disponível ou não. Assim, eu quero tal filme, não tem cópia e tal, e vai. Aí quando eu consigo fechar uma data para o filme, o filme do circuito comercial geralmente vem de outras praças. Por exemplo, ele vai descendo, vem
vai subindo, no caso. Ele sai de São Paulo, Rio de Janeiro, aí vai pra Salvador, depois vem pra cá, depois vai pra Fortaleza, entendeu? Assim, então ele meio que segue um circuito. Então eu vou ter que meio que me encaixar no caminho que essa cópia tá. E aí a gente banca o frete, que a gente trabalha com frete terrestre, não trabalhando com frete aéreo. E é isso. Não tem muita coisa, não. Assim, existem umas negociações padrão, que é geralmente 50%, 50% da primeira semana e 60%, 40% da renda. 60% ficando para exibidor e 40% para distribuidora. E quando o filme não dá mais, eu aviso geralmente na segunda para terça-feira que o filme está saindo de cartaz na quinta. E na sexta-feira eu despacho ele para outra praça. Pronto, é isso. Obrigado. Eu que te agradeço.